Dentro de uma indústria como o K-pop, que vem de uma imagem de pessoas perfeitas, é muito debatido o tópico de que alguns idols podem ter sido orientados a terem uma personalidade diferente da que eles possuem. E hoje a gente vai discutir sobre esses idols que nós descobrimos que eram personagens criados pela empresa, ou ao menos achamos um traço específico que indicaria isso. Obviamente sem querer bancar o dono da verdade aqui, tá certo? Calma. Inclusive, isso não vai ser um ataque pessoal aos idols e às empresas. Só para deixar esclarecido isso. E esse vídeo é baseado em uma discussão no subreddit K-Pop Help. Olá, eu sou Samuel TK e sejam bem-vindas pessoas ao Namekusei vai explodir, que vai começar logo depois da nossa recomendação. Infinity é um grupo criado pela Wooling que teve a sua estreia em 2010 com uma música bem chicletona e bem viciante. O grupo em si tem uma discografia bem interessante, com músicas fenomenais e aclamadas por críticos mundo afora. Tem pessoas até mesmo que ousam dizer que The Chaser é a melhor música criada dentro do K-pop até hoje. Seria assim a magnum opus do grupo e da indústria como um todo. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, porque o que temos aqui para falar é sobre personalidades criadas pela empresa. E um usuário do subreddit, inclusive foi a pessoa que criou essa discussão, constatou que o L do Infinity é um membro que, quando o grupo ainda era novidade, ainda era rookie, a empresa Wooling Entertainment buscou fazer uma imagem misteriosa pro público. Uma imagem misteriosa do idol. Então ele bancava o sério, ele bancava o frio e calculista, tá ligado? Sendo assim, ele não poderia rir da forma dele, mesmo se ele achasse extremamente engraçado alguma parada. Ele inclusive até mesmo citou um exemplo de precisar esconder o rosto e beliscar a si próprio quando ele se pegava quase gargalhando, por exemplo. Relacionado ao L do Infinity, outra pessoa que comentou lá na discussão do Reddit, comentou sobre algo que ela percebeu com a Winter do aespa. Só uma breve introdução para quem não conhece, o aespa é um grupo que estreou no fim de 2020 com um conceito real mesclado com metaverso. É uma loucura, mas uma loucura boa. Mas então, o que essa pessoa reparou foi que assistindo o programa de variedade Knowing Bros, deu pra perceber que ela começa a dar uma gargalhada bem escrachada ali no momento. Só que aí ela olha pro lado e quando ela olha pro lado, ela faz uma cara mais séria. Ela fecha a cara como se ela tivesse falado, opa, peraí, e simplesmente para. A pessoa fez uma suposição de que poderia ser o manager falando, sei lá, minha filha, fica quietinha, algo assim, sei lá, como se fosse uma espécie de controle de imagem. E depois disso, como eu já falei pra vocês, ela parou e pelo que foi dito, ela não riu mais tão escrachado como nesse caso. No resto do programa, ela só ria mais controlada. E assim, eu dificilmente duvidaria disso ter realmente acontecido como essa pessoa falou, como essa pessoa descreveu pra gente. Porque existe uma orientação que é aberta, por exemplo, pro público, de como se deve rir de forma educada sendo um idol, cobrindo a boca. Então, isso de não rir que nem um maluco poderia ser uma orientação também. É como se a CM quisesse que ela ficasse com uma imagem assim de, sei lá, uma pessoa muito séria e elegante, refinada e assim, sei lá. Então é bem possível que isso realmente tenha ocorrido, que ela tenha esse personagem com ela e que um dia isso vai acabar, porque a maioria dos grupos grandes, os personagens morrem. Não sei se vocês perceberam, mas acontece com todos. Inclusive com esse aí que eu vou falar. Bom, isso é algo que eu comentei mais profundamente em 2 vídeos, sobre idols que mudaram e sobre o próprio Jimin de forma isolada. Eu vou deixar aqui no card, vocês podem assistir depois de ver esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir. O BTS, para quem ainda não conhece, apesar de ser bem difícil, é o grupo mais popular do K-pop atualmente. E existem diversas explicações para que isso tenha ocorrido, que eles tenham ficado tão famosos. Diversas mesmo, ninguém chega em só uma conclusão. Ninguém. Mas uma das partes aí que muita gente vai concordar entre si é que no momento de pico deles, eles resolveram mostrar suas verdadeiras visões
e vontades. E sem citar sobre os outros, né? Porque hoje a gente vai falar sobre o Jimin. Eu poderia falar de outros aí que mudaram lá, porque, vamos ser sinceros, eles mudaram um pouco. Eu acho que eles estão mais honestos, mas eu vou falar do Jimin por 2 motivos. Porque eu vi lá na discussão e porque eu já comentei e eu gosto de comentar sobre isso. Porque ele é meu bias e eu acho que é muito importante esse tipo de personalidade ser mais exposta. Minha opinião, apenas. Como um dos usuários do subreddit falou, durante o início do grupo, ele era o cara maneirão, o machão, másculo, malhava, masculinidade a 1000, irmão. Testosterona, a pampas. Ele basicamente era descrevido pelos abs. A conclusão do raciocínio dessa pessoa, eu concordo completamente. Apesar de que eu admirasse esse lado dele, de qualquer forma, ele cresceu na sua carreira e sua personalidade floresceu. Com isso, ele começou a mostrar sua fragilidade, vulnerabilidade e honestidade. Como é que eu não vou admirar uma pessoa dessa ainda mais? E eu não poderia concordar mais com a pessoa que tem essa opinião aí. E digo mais, quantos Jimin não existem ainda no mundo do K-pop e que a gente torce para que aconteça deles virarem fenômenos mundiais para se desprenderem de regras estritas de comportamento. Regras entre aspas, porque são orientações. Acho que para acrescentar mais ainda, só aqueles vídeos que eu citei no início aqui desse tópico, então não esquece de assistir, tá aqui no card. Demorou? É bem interessante. Tá gostando desse vídeo? Deixa uma curtida para fortalecer e se inscreve no canal nesse botão vermelho e ativa o sino de notificações para ficar por dentro de outros lançamentos, beleza? Segue a gente no @namekuseis nas principais redes sociais e bora continuar esse vídeo. Blackpink também é um fenômeno inegável no mundo do K-pop e dificilmente você também não conhece o Blackpink. E ele se torna misterioso e afastado, na minha opinião, por pura negligência da empresa delas. A falta de compromisso, talvez, que a YG tenha com as garotas. Mas isso é minha visão, minha opinião, eu posso mudar ela eventualmente se alguém refutar de alguma forma. Mas enfim, uma pessoa nessa discussão do subreddit sobre personalidades criadas levantou um vídeo onde a gente pode ver o que supostamente seria a voz real da Rosé. Falando supostamente só pra não me apedrejarem por N motivos, tá? Enfim, se liga nesse trecho. 네, 아직 아무도 안 들었어요. 10명. 안녕하세요. Aqui então a gente chega numa área que é muita hipótese. Realmente a galera aqui tá tentando deduzir se é um personagem. Mas não vou mentir, isso pra mim é perfeitamente possível. A YG orientar a Rosé a ser uma garota que fala com a voz fininha, fofinha. Mas é só isso, pra ser sincero, que dá pra falar. Só isso que a pessoa do Reddit colocou. Então, é isso. O que tu acha? Um dos casos mais reverberados de possível personagem é a de que a Joyeon tinha o personagem de Tomboy. Uma pessoa no Reddit levantou exatamente essa hipótese. Tomboy é um termo comumente utilizado para descrever garotas que gostam de atividades, estilos e etc. que são associados aos garotos. E uma das características mais comuns é o cabelo curto e o aspecto de frieza no olhar, que a Joyeon adotou desde o começo ali da carreira dela. Pelo que disseram no Reddit, e eu concordo, é que ela era mais confiante, chique, elegante ali no 16, por exemplo, que foi o programa que formou o Twice. Mas por um tempo, depois do debut, ela se tornou esse estereótipo chamado de tomboy. Ela, inclusive, numa live dentro da plataforma VLive, fez as seguintes aspas de que a empresa delas não gosta que ela seja tão feminina assim. Então é basicamente confirmado da boca dela de que ela foi orientada a ter um ar, entre aspas, mais masculino. E parando pra pensar, ela seguiu a mesma linha do Jimin do BTS. Isso é curioso. Os dois têm trajetórias parecidas, se você parar pra pensar. Muito obrigado por assistir, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado aos membros que apoiaram financeiramente esse conteúdo, clicando no botão ao lado da inscrição. Caso não tenha visto, eu lancei o vídeo de detalhes que arruinaram músicas de K-pop. Assista e se arrependa amargamente. Clica aí. Até mais e K-pop é good.